Teoricamente, a gente nunca jogou tão junto, mas eu simplesmente nunca me senti tão sozinho jogando multiplayer. E talvez esse problema não sejam os jogos. Quando a gente fala de multiplayer hoje, a grande maioria das pessoas pensam em quantidade de jogadores conectados. Mas para mim, multiplayer sempre foi outra coisa. Eu sempre fui do competitivo e não do cooperativo. Mas na minha época, o competitivo era mais do que apenas eliminar o outro jogador. Os primeiros videogames mal deixavam duas pessoas jogarem juntas. Ali já era o início do multiplayer. Era a época do melhor da minha rua, o melhor da minha casa, o melhor da escola. Todo mundo era melhor em algum lugar. Ali existia competição, porém, era apenas um detalhe da diversão. Era a época de se encontrar em casa. Churrasco, piscina, a molecada toda na sala, aquela gritaria, às vezes aquele silêncio tenso de alguma disputa apertada. E com o tempo vieram as locadoras, as lan houses, sempre mais um espaço para a gente se encontrar. No recreio da escola, era discussão sobre qual fase que estava mais difícil de passar, aonde que travou, que golpe que aprendeu novo. Quando os PCs chegaram, as lan houses entraram no lugar das locadoras. Os controles de videogames foram trocados pelo teclado e mouse. Mas a ideia do local para a gente se encontrar e jogar junto continuava a mesma. A gente jogava horas e horas, até mesmo quando eram partidas muito longas e algum colega começava a ficar mais fraco, a gente dava uma colher de chá e deixava ele para ele não ser eliminado, porque a ideia era divertir todo o grupo. Excluir alguém não era interessante. E até mesmo quando o jogo era mais rápido, nunca a gente foi ligado para quem que ganhou, quem que perdeu, era só reinicia logo a partida, porque o tempo está correndo, porque na época a gente pagava por hora. Então, multiplayer para mim sempre foi isso. Era crescer junto, evoluir junto, curtir o tempo junto. Com a internet, o mundo entrou para dentro do nosso quarto. De repente, não precisava mais estar junto fisicamente. Agora, as amizades deixaram de ser amizade só da rua, da quadra, do bairro. Agora, podia ser amizade de qualquer lugar do mundo, ou até onde o ping deixava, né? Com a internet, o mundo foi para dentro do nosso quarto. De repente, a presença não era mais necessária fisicamente. A amizade deixou de ser amigo da rua, amigo do bairro, para ser amigo. Poderia ser de qualquer lugar do mundo, ou até onde o ping deixava, né? Mas a presença continuava ali, de forma virtual, através dos chats, que a gente conversava tanto com os amigos, que no futuro acabava virando encontro, viagens, histórias. Às vezes, conhecer um amigo que você já conversou anos, parecia um reencontro, nem parecia que era a primeira vez que você estava vendo. Os grupos de amigos nos jogos, antigamente, chamavam clãs, que era um grupo de amigos que jogavam junto, treinavam junto, erravam junto e aprendiam junto, sempre evoluindo. A competitividade aumentou bastante, mas o vínculo entre os amigos virtuais também. Só que a tecnologia não parou. Em seguida veio os canais de voz, jogos com mais capacidade de jogadores. Antes que você acabava jogando apenas com duas ou até três pessoas, agora já podem jogar dezenas de pessoas. Em alguns jogos, como MMORPG, centenas de pessoas no mesmo mapa que você. Em algum momento, algo começou a se perder. Jogar em time hoje deveria ser muito mais interessante do que antigamente, mas não é. Não se joga mais para aprender junto, muito menos se jogar para crescer junto. Hoje, tudo virou uma receita pronta. Você entra no game, já vai estar com o YouTube do lado aberto, procurando a maneira mais rápida de conseguir vencer. Seu time não são mais seus amigos. Eles são os culpados pela sua derrota.
O time rival não é mais um desafio. Ele é seu inimigo e tem que perder e ser humilhado. Não importa como, só importa o resultado. O mérito virou detalhe. Até a identidade se perdeu. O Nick era você. Você carregava ele por anos, trazendo sua reputação, sua responsabilidade. Hoje, um nick é completamente descartável. Qualquer coisa, troca amanhã, faz uma nova conta. Porque no fundo, não importa quem é você. Saindo um pouco do mundo dos games e indo para o mundo adulto, não é muito diferente. Porque a internet e os jogos, eles não criaram isso. Eles só refletem a sociedade. No mundo do trabalho, o mérito também virou detalhe. Hoje, a competência não é mais o que importa. O que importa é a sua posição, a sua influência, o ranking. E muitas vezes, quem está do seu lado não é o colega, ele é a ameaça. Os seus concorrentes não devem ser superados, eles devem ser eliminados. Não importa se é com um produto melhor ou se é criando uma narrativa, o que importa é resultado. É a mesma regra do jogo, só que no mundo real. A cobrança virou constante. A aparência vale mais do que a vivência. O artificial vale mais do que o real. A comparação é tão extrema que hoje pessoas jovens que estão na fase de errar, de aprender, de tentar, estão se escondendo. Desliga comentário, cria conta fake, não posta mais fotos no feed, porque responsabilidade virou peso demais. Ao invés de compartilhar para crescer junto, a gente guarda para ficar na frente, no trabalho, nas redes, na vida. A gente virou uma máquina de produção. Produção de conteúdo, produção de relatório, produção de resultado. A mecânica está em primeiro lugar. A humanidade ficou em segundo. Hoje, muitas vezes, não importa o que você é. O que importa é o que o outro entende o que você é, mesmo que isso não seja verdade. Eu ainda gosto de jogar, mas eu jogo diferente. Eu não jogo mais para competir com o outro. Eu jogo para observar o que a gente virou. O multiplayer virou single player. E não é por causa da tecnologia, é por causa da gente.